essa questão eu considerei, tá certo, a mais difícil, porque ela foi muito mais química, tá certo, do que biologia, tá certo? E a parte da química que, quando entra as equações químicas, meus nobres, queridos padawans, a coisa complica, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, né? Não, por enquanto não. Beleza, então. Simbora. Questão 95. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Tá certo. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio, tá certo? Entrando no que a gente vai chamar de um ambiente anaeróbico. E a glicose é convertida em duas moléculas de ácido lático, que o que seria, né, de uma glicólise anaeróbica. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir, tá certo? Então perceba aqui, ó. Equação química, isso é uma questão muito mais de química do que de biologia, não tem para onde. A pergunta é sobre química pura. Por que eu quis mostrar isso? Tá? Porque eu aproveitei para revisar uma parte da bioquímica, que é a parte energética, que é muito importante, pelo menos no ensino médio, o estudante entender como que acontece, ok, a utilização da glicose dentro da célula. Vocês já entenderam aqui, tá certo? Então, revisando química, o que acontece? Equação química. À esquerda da seta você tem reagentes. À direita da seta você tem produtos. O que essa equação está dizendo? Está dizendo que a glicose... Então aqui, como é que eu sei que isso é glicose? É uma hexose. 6 carbonos, bioquímica, e aqui ele já falou, né? Aqui está dizendo aqui, mostrou. Ó. Aí está mostrando as equações bioquímicas, combustão da glicose. Então, você está pegando a glicose e está basicamente queimando ela. Você está tacando oxigênio nela. Quando a gente taca oxigênio em alguma coisa... Tá certo? Na química a gente está fazendo combustão, está oxidando aquilo ali. Ok? E aí o que acontece? Quando acontece a combustão da glicose, você tem aí, ó lá, gás carbônico sendo produzido na forma de gás e água na forma líquida, que basicamente já vai rapidamente transformar na fase gasosa por causa do calor, né? Então você tem água, o vapor d'água sendo produzido e gás carbônico. E o que é que isso aqui é importantíssimo? O que é que isso aqui está dizendo? Que essa equação ela está perdendo energia, ó, menos. Então, quando essa reação está perdendo energia, que é isso? Quando uma reação perde energia, perde calor, tá certo? Então, ela vai liberar esse calor. Essa equação aqui, essa reação, desculpa, acontecendo no tubo de ensaio, por exemplo, o tubo ele vai esquentar. Tanto é que se você perceber algo quando está fermentando, algo quando a glicose está sendo consumida, ela aquece. Uma panela que está com comida ali esquecida, estragada, você pode ver que ela está mais quentinha. Por quê? Porque está acontecendo liberação de energia ali. Tá certo? Mesma coisa aqui, ó, liberação de energia. Essa reação está perdendo. Tá certo? Então é que nem dinheiro. Certo? Quando você libera muito dinheiro, vou liberar aqui dinheiro para a galera. Vou pagar uma rodada de cerveja. Você está liberando dinheiro, você fica com a conta negativa. Você vai perder dinheiro. Certo? Você está liberando aquele dinheiro, a galera está adorando. Certo? Então aqui calor, você está perdendo calor, logo quem está ao redor vai estar recebendo esse calor. Então a impressão é que aquela reação está esquentando. Certo? Se fosse mais, que você recebesse dinheiro, tá ok? Você vai ficar com a conta no positivo. Então se fosse um mais aqui, significaria que você estaria absorvendo, é o contrário, seria o inverso da reação. Aqui embaixo está pegando o ácido lático, fazendo a combustão dele, né? E é bem parecido, está liberando gás carbônico na forma gasosa e água na forma líquida. Basicamente a metade, está vendo certinho a metade. Ó. 6 carbonos, 3 carbonos aqui. Então você já dá para perceber que é mais ou menos a metade disso aí acontece. Só com essa sacada já dava para meio que responder isso aí. Mas vamos responder pausadamente, beleza? Então, antes de a gente vir para cá, vamos revisar então o que é esse processo todo. Por que isso acontece dentro da célula. Certo? Espero que no celular de vocês, quem está vendo pelo celular, pode ser que fique pequenininho, mas é o que eu consegui fazer, apesar que eu acho que ainda dava para diminuir um pouco mais, tá certo? E ao depois aumentar, mas eu acho que dá para enxergar. Deixa eu ver se por enquanto tem alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Rian pergunta: se uma vacina pode ser feita para combater um nematóide, como da barriga d'água,
teria como fazer uma vacina com bactérias para evitar as superbactérias? E poderia sim. Algumas vacinas, inclusive, são feitas com bactérias amenizadas, tá certo? E aí você tem esse processo. Por exemplo, o bacilo de Koch, né, que causa tuberculose, tá certo? A vacina é basicamente a bactéria amenizada. Tá ok? Agora, as superbactérias, tá certo? Ou o que a gente vai chamar de as bactérias que são resistentes a antibióticos, aí é bem mais complexo. Por quê? Basicamente, as superbactérias, elas são basicamente bactérias comuns, que elas não chegam a causar problemas, grandes problemas, quando elas estão normalmente no corpo, tá certo? Ou elas são bactérias são muito comuns em ambiente hospitalar, tá ok? E qual é o grande problema das superbactérias ou as bactérias resistentes? É que elas são bactérias são normais, que em situações normais às vezes ela não causaria grandes danos, e que elas sofreram alguma mutação devido a uma seleção, né? A seleção, na verdade, selecionou mutações que são mais agressivas, que têm tem uma capacidade de reprodução boa, ou que têm uma capacidade de dar um olé em antibióticos, drenar para fora o antibiótico, a molécula do antibiótico, ou, por exemplo, ter proteínas na sua superfície, na sua parede, que não deixam que quebre o antibiótico, ok? Impedem a entrada dele. Enfim, então, se a gente fosse ter que fazer vacinas contra bactérias bactérias superpoderosas, bactérias resistentes, tá certo? Eu acho que tô falando em termos de agora eu tô me enrolando, né? Em termos de indústria biotecnológica, eu acho que eles não têm muito interesse. Por quê? Porque é muito raro. No final, toda essa enrolação minha é para mostrar uma das vergonhas da ciência, tá certo? Mas que a gente não tem para onde correr. A gente só consegue fazer vacina quando uma determinada doença ela abrange muitas pessoas. E isso então interessa, né, as empresas de biotecnologia ou o governo que vai financiar. Tá certo? Quando a gente chega assim para pedir uma verba para o governo, tá certo? A gente quer desenvolver uma vacina contra superbactérias. E aí vão perguntar, tá, quantas pessoas são acometidas com superbactérias? A gente vai dizer, uma a cada 1 milhão, 2 milhões de pessoas. Aí vão dizer, cara, tem um monte de... precisa de dinheiro, aí vocês têm que comprar um monte de reagente, vocês têm que comprar um monte de coisa para fazer teste, vai ter que pagar pessoas para poder fazer o teste. E recebe bem você ser cobaia de teste a não ser que seja uma pandemia, né? A pessoa está lá precisando do tratamento. Então o governo, ou então uma empresa de biotecnologia, se for uma empreitada privada, né? Ele vai olhar assim, eu vou vender quantos por ano? Quantas vacinas vai ser vendido por ano? Uma pessoa a cada 1 milhão? Então é mais ou menos isso, tá certo? A verdade é que não vale a pena, tanto para um governo, que aí a galera vai dizer, poxa, tem um monte de gente morrendo aí por um monte de doença que acomete tantos por cento da população, e eu tô vendo aqui dinheiro sendo gasto com algo que acomete a cada não sei quantos milhões de pessoas. Então é basicamente isso, a prioridade, digamos assim, da pesquisa. Beleza? Eu espero ter respondido isso aí. Mas é possível, é porque são basicamente bactérias comuns que, devido por exemplo, a Klebsiella pneumoniae, né? Que é uma das mais clássicas. Ela está comumente no ambiente, ela está basicamente mais em hospitais também, mas ela é tratada facilmente. Agora, o problema é que quando a Klebsiella pneumoniae ela sofre, ela é selecionada, aquela mutação específica, que é a KPC, né? Klebsiella pneumoniae carbapemenase, aquela cepa em específico, ela surge ali, aí você tem a superbactéria, e isso é muito raro de acontecer. Está ficando mais comum, mas ainda não despertou o interesse da indústria farmacêutica, ou da indústria biotecnológica, ou de governos. Beleza? Então, vamos continuar aqui, né? Como que acontece a bioquímica energética, né? Você tem a glicose, tá aqui a glicose, ó. Então o que é essa glicólise que ele falou aí? A bioquímica energética, ela tem vários braços de reações que acontecem dentro da célula. A mais comum, tá certo? É a utilização da glicose, porque a gente fala desse trio aqui, ó, que eu deixei pintadinho, ó. Glicólise,
ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, tá certo? Como que funciona? O que é a glicólise? Tá certo? É um processo que ocorre no citoplasma, ele ocorre no citoplasma, tá certo? O ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, esqueci de falar aqui, mas é na mitocôndria, que é a parte oxidativa, é a parte que vai entrar o oxigênio. A glicólise, ela vai gerar o quê? Ela gera NADH, que vai ajudar lá na cadeia transportadora de elétrons, e ATP, que vai servir a qualquer momento. A célula o tempo todo está precisando de ATP, né? Lembrando, o ATP ele é aquela bateria que a célula precisa para ter energia. É uma molécula que dá energia para tudo que é lugar da célula. Para um flagelo se movimentar, para o ribossomo fazer proteína, né? Juntar os aminoácidos, para um monte de coisa. Se a célula pensar em fazer alguma coisa, já está gastando ATP. Ok? Então, a glicólise, ela significa a quebra da glicose, ó, glicólise, a lise da glicose. Então, a glicose, tá certo? Ele vai significa quebra da glicose em duas moléculas de quê? De piruvato. Então, quando a glicólise, as 10 reações da glicólise acontecem, no final você tem duas moléculas de piruvato, tá certo? Basicamente isso. E esse piruvato ele tem 3 carbonos, são 3 carbonos para cá, 3 carbonos para cá. Então são duas moléculas de piruvato, o ácido pirúvico. Você tinha 6 carbonos na glicose. E aí o que acontece? Esse carbono aqui ele tem que sair, você vai ter uma perda de um carbono, liberando gás carbônico, inclusive. E aí você pode ter o etanol, que é o que as leveduras fazem, por exemplo, quando elas estão consumindo a glicose da uva. E aí você tem o vinho, certo? Por isso que o vinho tem etanol lá dentro. Você tem a produção de ácido lático, que é o que está acontecendo aqui, ó. Esse ácido lático está dizendo ácido lático sem oxigênio, ó. A glicose ela vai ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Então perceba, ó, que o piruvato, a glicose aqui, ó, lá no final ela pode virar ácido lático. Quando é que isso aqui acontece dentro do nosso corpo? Quando você tem pouco oxigênio no músculo, por exemplo. E o acúmulo de ácido lático, inclusive, vai gerar a famosa cãibra. O músculo ele fica contraído porque ele não consegue, tá certo? Ele está com a baixa de ATP, ele não consegue tirar de volta o cálcio ali, jogar de volta para o retículo endoplasmático liso, né, o sarcoplasma, para voltar a fazer a contração, fazer o relaxamento para voltar a ter outra contração. Você fica preso ali, ele fica solto lá, mantendo essa contração. Tá ok? Então, quando você tem uma baixa de oxigênio, você tem uma chance maior de ter cãibra. Ok? Isso explica os 47 do segundo tempo, o cara lá no campo de futebol já está tendo cãibra, porque a demanda de oxigênio está muito grande, tá ok? Está chegando pouco, então. Mas, quando tem uma condição aeróbica, ó, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, ou acetil-CoA, que é formado em condições aeróbicas. E esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, que é lá na mitocôndria. Esse ciclo de Krebs gera ATP e GTP, que vai ser utilizado como energia, tá certo? O GTP é um ATP, só que ao invés da adenosina, você tem a guanina ali. Então é guanina trifosfato, ou guanosina trifosfato, mais certo falar isso. Você vai ter gás carbônico ser liberado aqui também, por isso que na respiração, tá certo? Quando a gente expira, põe ar para fora, você tem gás carbônico ali, tá certo? E aí você tem de novo, ó, NADH, mais NADH para alimentar aqui, ó. E o FADH2, que também vai ajudar para quê? Eles vão para onde? Vão para a cadeia transportadora de elétrons, que gera muito ATP, mas é muito ATP mesmo. Essa cadeia transportadora de elétrons utiliza o FADH2, o NADH que veio da glicólise também, pega tudo isso. Você tem uma cadeia que basicamente o que ela faz? Ela pega esses NADs, arranca esse hidrogênio e joga esse hidrogênio para um espaço que fica entre as duas membranas da mitocôndria. Então você tem ali um potencial de hidrogênio ali. Hidrogênio começa a se acumular ali de muita quantidade. E aí existe uma proteína, tá certo? Que é a ATP sintase, que ela parece uma bomba d'água, tá certo? Que o ATP ele vai querer sair daquele espaço e voltar para a matriz mitocondrial. Quando ele passa por dentro dessa proteína, essa proteína gira, que nem uma turbina de uma hidrelétrica, e aí pega o ADP com o fosfato e junta de novo, e forma ATP. Por isso você tem muito ATP. Okay? Para poder fazer isso, esse hidrogênio, ele tem que lá no final, tá certo? A gente pode chamar do elétron, né? Ele vai ter que ser oxidado. É só aí que entra o oxigênio. O oxigênio é consumido aqui, ó.
seja, o oxigênio que a gente coloca para dentro, ele só é utilizado lá no final de tudo isso aqui, ó. E aí forma água, hidrogênio mais oxigênio, 2 hidrogênio mais oxigênio forma água, o que explica por que é que tem água aqui, tá certo? E gás carbônico, ó. Perceba que você tem gás carbônico saindo e você vai ter água também saindo daqui. Então é basicamente o que a célula da gente faz? Ela basicamente faz uma combustão da glicose, ela queima a glicose, porque aí você tem depois saindo gás carbônico e água. Por isso que a nossa expiração, se você chegar num vidro e fazer e fizer, você vai ter água ali, vapor d'água condensa no vidro. De onde é que veio essa água? Do hidrogênio, do NADH e do FADH2, né? Tem 2 hidrogênios aqui, que se juntou com oxigênio. E aí você tem essa água. Beleza? Tendo revisado isso, beleza, não adianta de nada saber disso para responder essa questão. Só utilizei para revisar a bioquímica energética. E o que é que você tem que saber? Você tem essas duas questões, eu coloquei ela aqui de volta, né, as informações para poder trabalhar com isso aqui. E o que fazer agora? Perceba, a pergunta é, o processo anaeróbico ele é menos vantajoso energeticamente por quê? Então ele voltou para cá, né? Ele está dizendo que, ó, percebe, ele está dizendo que queimar a glicose libera mais energia, você é mais energético. E não queimar utilizando oxigênio, no caso fazer a parte anaeróbico, o processo anaeróbico, ele é menos vantajoso. Isso é verdadeiro, tá? Pegar a glicose e só transformar em ácido lático, ó, pegar a glicose e só chegar aqui em ácido lático, você não vai ter toda essa parte que depende de condições aeróbicas. Então essa parte aqui é de forma anaeróbica. Então não é vantajoso porque você não tem tudo isso de ATP sendo feito aqui, ó. Eita. Então, beleza. Por que é menos vantajoso? Porque então você vai ter menos energia. Então, por que é que ele é menos vantajoso? Porque ele libera ou porque ele absorve? Então, primeira coisa, eliminação. Ele vai liberar. Porque ele vai liberar calor. Tá certo? Combustão ou degradação libera calor, não absorve. Se a gente absorvesse, a gente ia ser um corpo gelado. Tá certo? A gente ia absorver calor. Quem tocasse qualquer outra espécie que tocasse na gente, a gente ia estar gelado. Tá certo? Então a gente, ao invés de ter ar-condicionado, a gente ia ter aquecedor o tempo todo. Ok? O verão ia ser... No inverno, acho que a galera ia morrer congelado mesmo. Então, a liberação. Agora, o quanto de liberação? Tá certo? Quanto que vai liberar? De calor, de energia, de quilojoule. Tá certo? Se você fosse chutar, ó, libera 2.600. Você não ia chutar esse. Você não é louco. Por quê? Porque percebe, ó. Se o processo anaeróbico ele é menos vantajoso, percebe aqui, ó, aqui o aeróbico do ácido lático ou da glicose, olha o quanto que ele está liberando, ó, 2.800 kJ, 1.300. Como é que um processo anaeróbico poderia liberar 2.600 mais do que um processo aeróbico aqui? Não tinha como ser letra C. Então você tem que chutar A ou B. Isso é o que a biologia poderia ajudar você aí. Porque para saber exatamente quanto aqui, aí é a química. Como que a química vai ajudar você? Vamos ver o que fazer agora. Primeira coisa, você tem que inverter a segunda equação, tá certo? A gente vai seguir a lei de Hess aqui, tá certo? É química, revise química, tá certo? Então, o que é que eu fiz? O que é que eu vou fazer? Tá aqui a equação, a segunda equação, volto aqui, ó, eu vou inverter, tá vendo? Eu inverti. Se eu invertir essa equação, eu tenho que inverter também o sinal, ó. Aqui tá menos, eu inverti, tem que ser mais, tá vendo? Eu inverti. O que estava desse lado, o que era reagente, virou produto, ó, ficou à direita da seta, e o que era produto ficou à esquerda, virou reagente. Beleza? Você tem que inverter. Inverteu, beleza. Por que você vai inverter? Porque os átomos são os mesmos, basicamente. Se você inverte, ao invés agora de liberar, você está absorvendo calor. E aí você pode fazer isso com as equações químicas. Tá certo? Se você tem um valor de liberação de calor, de absorção, você, quando inverte, você faz isso aqui. Você, inclusive, perceba que você tem que tentar igualar aos números da equação de cima. Perceba que você está trabalhando com 6 carbonos. Tá certo? Aqui só tem 3 carbonos. 3 carbonos de um lado, 3 carbonos do outro. 1, 2, 3. Então você vai multiplicar por 2. Multiplique por 2 a segunda. Multipliquei, opa, tudo multiplicado por 2, tá vendo? Então, o que era uma molécula de gás carbônico ficaram 6. O que era uma molécula só, ou que era 3 moléculas de gás carbônico ficaram 6, tá certo? O que era 3 moléculas de água ficaram 6. E o que era uma molécula de ácido
lático, viraram 2, ó, com cada um, ou seja, 2 carbono aqui, 2 carbono aqui, 2 carbono aqui, 6 carbono no total. Esse 2 está multiplicando tudo isso aqui. Cada letrinha dessa, cada elemento, não é isso? Beleza, agora. Multipliquei tudo. E o que era 3 oxigênio virou 6. Agora sim. O que é que eu faço agora? É que nem uma continha, é que nem uma, você vai dividir, você vai passar o traço, você vai eliminar os iguais. Como assim? Ó, simplifique, corte os iguais. Vamos seguir, continuando seguindo a lei de Hess. Então, ó, oxigênio aqui, ó, 6 oxigênio na fase gasosa. Cortei aqui embaixo, ó, achei iguais, tá vendo? Iguaizinhos. Cortou aqui. Chau pro louro. Pau. 6 gás carbônicos aqui. Olha ele aqui, pá, matei também. Água, pá, matei. Água aqui igualzinho, ó, tá o mesmo número, beleza. Tá vendo? E agora, o que é que eu faço? Perceba que... Cadê? Perceba que ficou equilibrado. Ó. Cheque se ficou equilibrado. 6 carbonos aqui, 2 carbono aqui, 2 carbono aqui, 2 carbono aqui, 6 carbono aqui, então. 12 hidrogênio, 2 vezes 3, 6. Mais 2, 8. Mais 2, 10. Mais 2 aqui, 12. Está equilibrado. Oxigênio, 6. 2 oxigênio, mais 2 oxigênio, mais 2 oxigênio, 6 oxigênios. 2 multiplica cada letrinha dessa aqui. Está equilibrado. Ou seja, basicamente, ó, eu vou jogar isso aqui para cima agora. Ó. Então, eu estou pegando isso aqui, jogando para cá. Oh, veja o que eu estou fazendo aqui. Ó. Pá, pá, joguei para cá agora. Ou seja, eita, esse oxigênio está aqui, acabou ficando errado aqui, tá? Esquece esse oxigênio. Inclusive, você pode aniquilar aqui. Então, se você conseguiu simplificar isso, é como se você pegou, ó, e pegou essa equação e diminuiu pela outra. Tá certo? Então você faz essa continha aqui agora, ó. Você faz a mesma coisa, menos 2.800 mais 2.688, porque eu dupliquei nesse número aqui, ó, voltando, ó. Eu dupliquei, multipliquei por 2 aqui, porque eu multipliquei por 2 aqui, ó. E aí o que é que acontece? Feito essa continha aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar menos 112, menos 2.800 mais 2.688 kJ, vai dar menos 112, ou seja, menos está dizendo que liberou calor, então ficou com menos calor, né? Ficou negativo, é que nem liberar muito dinheiro. E quanto kJ? 112. Então, o que significa que, por que é que o processo anaeróbico ele é menos vantajoso? Porque ele libera 112. Eita, esqueci de marcar aqui, foi mal. Eu esqueci de botar a letra A, tá? Esqueci, estamos tendo muitos problemas técnicos agora. Então, porque ele libera 112 kJ. Foi uma questão difícil? Foi a mais difícil da área da bioquímica, digamos assim, né, dessa prova. Por quê? Porque o estudante de biologia que não for muito bom em química, ele ia ficar perdidinho. Ele ia talvez diminuir as chances de erro dele, né? Porque ele ia perceber, pô, se eu tô quebrando alguma coisa, né, eu tenho que liberar energia. Então ele ia ficar em dúvida desses 3. Se ele analisasse melhor, ele ia ficar em dúvida só entre os 2, porque aqui está com muita energia, não tem como um processo anaeróbico liberar mais energia do que um processo aeróbico, que é esse aqui de baixo. Ou então chegar muito próximo da queima de uma glicose. Cara, é muita coisa. E aí ele chutaria desses 2. Tá certo? Se eu não tivesse ideia disso aí, eu tive que dar uma estudadinha, inclusive. Tá certo? Eu chutaria a letra A, por quê? Porque eu tenho a ideia de que o processo anaeróbico ele é muito desvantajoso quando se compara com o processo aeróbico, tá certo? Eu poderia até dar um chute. Se um processo aeróbico na célula produz de 36 a 38 ATP e o processo anaeróbico só 2, se eu pegasse uma proporção e olhasse para isso aqui, eu ia chegar muito perto desse número, tá certo? Então eu ia chutar a letra A só com os conhecimentos de biologia. Mas essa questão, tá bom? Ó, espera aí que alguma coisa tá coçando o meu ouvido. Então, tá certo, ia acontecer isso aí. Beleza? Tem que saber de química nesse caso aí. Foi uma questão difícil. Depois vocês podem ir revendo essa questão, dar uma buscada na internet, tá certo? Tem muita videoaula em cima dessa questão.